Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, no mais uma formação nossa Construindo Saberes e Práticas Inclusivas. Eu sou a Sandra, sou psicóloga, trabalho aqui na Gerência de Apoio à Inclusão Educacional na CEMED. Tudo bem, eu sou o Jefferson Moisés, sou pedagogo da Educação Especial aqui também da GAIN da CEMED. Então, a gente vai trabalhar, nessa unidade temática, nessa formação, o TDAH na prática escolar, as estratégias para compreensão e apoio nos ambientes de aprendizagem. Então, a gente vai tá dividindo em 3 módulos. O módulo 1, a gente vai falar sobre abordagem teórica e histórica, fatores genéticos e ambientais, o funcionamento do cérebro, e as funções executivas. No módulo 2, alterações no desenvolvimento e na aprendizagem, as emoções, a memória, ali um pouquinho dos conceitos gerais, os sinais e as características. E no módulo 3, as estratégias de intervenção na unidade educacional. Então, em relação ao histórico do TDAH, então a gente fala que tudo começou lá em 1902, quando o Sir George Still vai identificar crianças com que ele colocou como defeito de controle moral. Então, era uma época que eles não tinham muito conhecimento em relação ao TDAH, mas ele já notava alguns comportamentos que hoje são associados ao transtornos, né? E aí, nas décadas de 30 e 50, então as crianças já apresentavam alguns sintomas semelhantes ao TDAH. E essas crianças eram vistas, então, tendo uma disfunção cerebral mínima, mostrando para a gente que, embora a compreensão ainda era bem limitada, eles já eram mais focados nos aspectos cerebrais, né? E aí, na década de 60, então, vem o uso do metilfenidato, que é a Ritalina que a gente conhece hoje, né? Então, ali na década de 60 que começou a ser uma opção de tratamento. E aí, em 1968, vem o DSM-2, né? O DSM é o Manual, então, Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Ele começou a incluir o termo reação hipercinética da infância, né? Então, já é uma tentativa de eles estarem categorizando esses comportamentos que, são relacionados ao TDAH. Aí vem, em 1980, que a gente vê ali uma mudança já importante, que daí vem então o DSM-3, que vai introduzir o termo transtorno de déficit de atenção, reconhecendo então a desatenção e a hiperatividade, né? E aí, em 1987, o DSM-3R, que daí é um atualizado, ele vai unificar, então, como transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, é o TDAH que a gente conhece hoje, né? Na década de 90, então ali décadas de 90 e 2000, a gente vê ali que a partir de 94 já vem avançando bastante. Então, em 94 a gente tem o DSM-4, que vai subdividir o TDAH em 3 subtítulos, né? Então, o desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. Em 2013, a gente tem o DSM-5. Ele mantém os subtipos e ele ajusta critérios, né? Então, a idade de início tem que ser antes dos 12 anos, tá? E ali, a partir de 2022, né, o DSM-5-TR, que é então o DSM-5 ali, só que atualizado, o TDAH não é mais dividido em subtipos, mas sim em 3 apresentações. Então, ele vai nos dar o TDAH com predominância de sintomas de desatenção, o TDAH com predominância de sintomas hiperativos e impulsivos e o TDAH com sintomas mistos, né? Então, é esse DSM que é desde 2022 que a gente ainda usa, né? Então, a gente vê ali que, então, a partir de 94, teve esse desenvolvimento contínuo, né? Então, um aumento ali nas pesquisas em neuroimagem, genética, que vão aprimorar toda essa compreensão do TDAH, um reconhecimento crescente do TDAH em adultos, né? E estudos vão mostrar, então, que existem diferenças estruturais e funcionais no cérebro de indivíduos com TDAH. Né? Então, se a gente pegar 2 indivíduos, o que tem o TDAH e o que não tem, a gente vai poder perceber que tem diferenças estruturais e funcionais no cérebro dessas pessoas.
Então, assim, muitas pessoas, né, perguntam, mas por que que agora tem tantas pessoas diagnosticadas com TDAH e antes não era assim, né? Então, existem vários fatores para esse aumento de diagnósticos, né? Então, um dos fatores é uma pressão crescente agora para um melhor desempenho acadêmico profissional. Isso faz com que as pessoas fiquem mais atentas, então, aos sintomas, né, do transtorno. Um reconhecimento de que o TDAH afeta meninas e mulheres, né, também. Então, o que anteriormente elas podiam ser subdiagnosticadas, né, porque o TDAH a gente sabe que afeta mais os meninos. Existem evidências de que o TDAH então persiste na vida adulta, né, para muitas pessoas. Um acesso ampliado de minorias étnicas e raciais, né, a recursos de avaliação e tratamento. Então, né, a gente falando em equidade, a gente vê que essas minorias hoje em dia têm muito mais chance, né, muito mais acesso ali na avaliação e no tratamento do transtorno. Então, isso faz também com que aumente os diagnósticos, né? E uma maior conscientização sobre o TDAH em crianças pequenas e os benefícios do tratamento precoce. Então, aqui, por mais que a gente fale assim, é importante realmente, quanto antes fazer um tratamento, quanto antes souber para que você vá trabalhando isso, só que também é importante a gente pensar que crianças muito pequenas, às vezes, pode confundir muito. Então, geralmente, o que, que a gente fala, né? O diagnóstico ideal seria ali a partir dos 6 anos, né? A partir ali do ensino fundamental. Porque a criança muito pequena, ela também traz comportamentos que podem, né, ali confundir com o TDAH, né? Então, uma criança mais imatura, né? Tá aprendendo em relação às questões emocionais, né? Tem vários comportamentos que podem confundir. Então, a gente, né, sempre fala que precisa tomar cuidado no diagnóstico de crianças muito pequenas também. Então, quando a gente fala ali em fenótipo e genótipo, né, qual que é a diferença deles? No genótipo, é o conjunto de genes, né, do organismo, é ali o DNA e as sequências genéticas, o que vem de herança, ele é hereditário, então é transmitido dos pais para os filhos, né? No fenótipo, a gente vai ter as características que são observáveis de um organismo, então a aparência física, o comportamento, a fisiologia. Isso é determinado pelo genótipo e mais o ambiente. Então, por exemplo, a cor dos olhos, a altura, a resistência a doenças, né? E qual que é a principal diferença deles, né? Então, no genótipo são o que a gente não consegue ver, o que são as informações genéticas que estão lá dentro do nosso organismo. No fenótipo é a manifestação externa dessas características, né? Então, é o que é visível. Né? Então, assim, por exemplo, no TDAH, a gente não pode só brevemente olhando para uma pessoa e falar, tem TDAH ou não tem, né? Precisa um olhar clínico para que seja feito um diagnóstico correto. Né? Ainda falando, né, mais da parte genética relacionada ao TDAH, a gente vai ver a epigenética e ela estuda como as mudanças na expressão gênica podem ocorrer sem alterar a nossa sequência do DNA e como essas mudanças podem ser influenciadas por fatores ambientais, então como o estresse, né, ou as exposições assim pré-natais, né? Ou seja, ela vai explicar como que o ambiente ele pode ativar ou desativar os certos genes, né? Mudando como eles funcionam, mas mesmo que a nossa genética ali, né, nossos genes permaneçam o mesmo, né? Então, por exemplo, se uma mãe fuma ou consome álcool durante a gestação, isso vai poder influenciar o desenvolvimento do bebê, o que aumenta, né, muitas vezes o risco de condições como o TDAH, especialmente se a criança já tiver uma predisposição genética, né? Então a gente vê ali que fatores ambientais e genéticos interagem, né? E é uma interação que pode afetar o desenvolvimento e a saúde da pessoa ao longo da vida. Né? Então, se a gente for resumir, a epigenética mostra que nossos genes não são uma sentença fixa, né? Que o nosso ambiente ao redor vai também ter um papel muito importante em como que né, esses genes vão se manifestar. Né? O TDAH ele é considerado um transtorno
poligênico, né? O que isso significa? Que ele não é causado por um único gene, mas por uma combinação de variantes genéticas. Então, cada variante genética vai contribuir, né, um pouquinho ali para um risco total do TDAH, né? E a expressão dos sintomas e a gravidade do TDAH, eles podem variar amplamente entre os indivíduos devido a uma interação complexa entre os genes e os fatores ambientais, né? Então, a gente vê que cada indivíduo é único, cada indivíduo tem né, os seus genes, então, e os fatores ambientais também vão influenciar ali para o desenvolvimento do transtorno. Né? Então, quando a gente fala ali um resuminho, a genética, sim, ela desempenha um papel crucial no TDAH, né? Então, vem ali com os seus genes e as suas interações que vão contribuir para o risco do transtorno, mas não é só isso. Então, a genética é só uma parte, né, dessa equação para o desenvolvimento do transtorno. Os fatores ambientais e as suas interações já com essa predisposição genética também vão ser importantes na manifestação e no desenvolvimento do TDAH. Né? Então, a gente fala ali que seria né, um conjunto ali da parte genética e mais ali os fatores ambientais. E o cérebro né, de uma pessoa que tem o TDAH, né? É diferente? Então, estudos já mostraram que o cérebro de uma pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade apresenta, sim, diferenças estruturais e funcionais em comparação com o cérebro de indivíduos sem o transtorno, né? E essas diferenças podem afetar, então, ali a atenção, o controle dos impulsos e a regulação da atividade motora. Na estrutura cerebral, né, já tem estudos de imagem que mostram que algumas áreas do córtex cerebral elas podem ser menores em pessoas que possuem o TDAH. Né? Então, o córtex pré-frontal, essa área aqui da frente, que ela é crucial para as funções executivas, então ali, né, para o planejamento, para a tomada de decisão, para o controle de impulsos, ele pode apresentar um desenvolvimento mais lento, né, ou uma alteração nessa estrutura, né? O que pode acabar dificultando ali o controle dos impulsos e a atenção. Né? Aí já o núcleo caudado e o putame, então, que ali vocês podem até observar ali nessa imagem, né? Então a gente tem ali o que está de azul mais escuro, é o putame, né, que está com uma setinha verde-limão indicando, e o núcleo caudado ali dos dois lados, aqueles pontinhos, né, pretos, que está com as setinhas vermelhas indicando. Então, esses núcleos, eles fazem parte dos gânglios da base, né? Que os gânglios da base estão envolvidos ali na parte do controle motor, então nos movimentos amplos, né? Na regulação do comportamento também, e eles têm grande influência sobre a aprendizagem. Então, né, esses mesmos estudos de imagem também já viram que eles podem ter um volume reduzido, né, ou um desenvolvimento diferente nas pessoas com TDAH. E o cerebelo, né, participa da coordenação motora e da regulação da atividade mental. Então, ele também pode apresentar algumas diferenças na sua estrutura, o que vai impactar ali na coordenação e no controle motor. Né? Então, assim, a gente vê que essas diferenças estruturais, elas ajudam a explicar, né, por que as pessoas com TDAH podem ter, então, dificuldades ali com a atenção, com a impulsividade, né, no controle motor. Então, né, já tem esses estudos que mostram que existe, sim, ali algumas alterações na parte cerebral mesmo. As diferenças cerebrais que estão relacionadas ao TDAH, elas são variáveis e não vão determinar de uma forma absoluta como uma pessoa se comporta. Então, a gente viu que o transtorno é realmente um transtorno complexo, que ele vai envolver uma combinação de fatores, né, que são os genéticos, os neurológicos, ambientais, que vão interagir entre si. Né? Então, isso significa que mesmo que algumas diferenças estruturais no cérebro, cada pessoa com TDAH vai apresentar uma experiência única, né? Vai ter os seus próprios desafios, as suas próprias habilidades, né? Então, assim como qualquer outro transtorno, como qualquer outra pessoa, cada um é único, né? E tem o seu jeito de ser, que vai interagir, né, entre esses vários fatores que a gente já viu.
Uma das características, né, do cérebro de quem tem o TDAH é que há um menor número de conexões cerebrais em algumas áreas importantes, né? Então, essas conexões cerebrais elas vão ligando, né, as regiões do cérebro, né, vão se comunicando. E quando elas são em menor número ou menos eficientes, pode ficar então mais difícil para a pessoa conseguir regular o comportamento, manter a atenção, né, e controlar os movimentos. Então, quais são as principais áreas que são envolvidas, né? O córtex pré-frontal, que a gente já viu, então, que é responsável por funções executivas, né? Então, como planejamento, a tomada de decisão, o controle dos impulsos. Os gânglios da base, que vão ajudar no controle do movimento e na regulação do comportamento. O cerebelo, que participa da coordenação motora e também na regulação de atividades mentais. Corpo caloso, né, que seria uma ponte que conecta os dois hemisférios do cérebro, então que vai facilitar essa comunicação entre eles, né? E além dessas conexões, vai ter também a pessoa com TDAH, né, vai apresentar alterações na transmissão de dois neurotransmissores muito importantes. O primeiro, que é a dopamina, que é fundamental, então, para, né, as funções executivas, a motivação, a sensação de recompensa, né? Então, no TDAH, essa transmissão de dopamina pode, né, ficar alterada, o que vai afetar, então, daí a capacidade de se concentrar, de se motivar, de controlar os impulsos, e a noradrenalina, que é uma substância que ajuda na regulação da tensão, né, e na resposta ao estresse. Então, quando há alteração nessa transmissão, pode ficar mais difícil da pessoa manter o foco, lidar com situações de pressão. Então, tudo isso vai nos mostrar que o TDAH envolve né, uma complexa interação de fatores ali, que são os neurológicos, que vão influenciar, então, no funcionamento do cérebro, né, e, consequentemente, no comportamento. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais.
Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia e, assim, seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. O TDAH ele também está associado a um déficit nas funções executivas, né? Então, o córtex pré-frontal, que é responsável também pelas funções executivas, né, que vai à maturação até ali ao final da adolescência, e o córtex pré-frontal vai exercer um papel essencial, então, no funcionamento adequado dessas funções executivas. O que são as funções executivas, né? Então, é um conjunto de processos cognitivos que possibilitam ao indivíduo controlar e regular seu comportamento frente às demandas e exigências, né, do ambiente. Então, é um conjunto de habilidades que nos ajudam a planejar, a organizar, a tomar as decisões, controlar nossos impulsos e manter o foco, né? No TDAH, essas funções elas costumam apresentar algumas dificuldades, o que pode impactar bastante o dia a dia, né, dessa pessoa com o TDAH. Então, ali, né, algumas funções executivas que a gente tem que podem, né, estar prejudicadas ali na pessoa com TDAH, né? Então, o controle inibitório, né, ou seja, ali a dificuldade de resistir ali às reações impulsivas, né? O que traz muito esse comportamento impulsivo da pessoa com TDAH, né? O planejamento, então, a dificuldade em organizar ali as tarefas, em estabelecer as prioridades, seguir o plano que já está ali pré-definido, né? Flexibilidade cognitiva, então também a pessoa tende, né, a ser ter uma maior rigidez, raciocínio pode ser afetado, a memória ali de operacional, né, a memória de trabalho, então que ela pode ter a dificuldade em manter as informações por um curto período, né, para realizar as tarefas ali, para lembrar de algumas instruções, lembrar das coisas ali enquanto está realizando uma atividade, né? E também pode ter algumas dificuldades ali na resolução de problemas em si mesmo, né? Na ativação, então, né, que é a capacidade de se organizar, na priorização de tarefas ali e de se ativar para começar a trabalhar. Então, no TDAH, às vezes pode ser um pouco difícil dar esse primeiro passo, né, se preparar para uma atividade, né, então ali de dar o start, do início do que tem que ser feito. O foco, então, que envolve manter a atenção, sustentar o interesse na tarefa, né? E mudar o foco quando necessário. Então, se estou fazendo uma tarefa, de repente eu preciso mudar o foco ali um pouquinho para outra. Então, as pessoas com TDAH podem ter dificuldades em manter essa concentração por muito tempo, né? Ou em mudar essa atenção facilmente, tá? No esforço, que se refere a regular o nível de alerta, né, sustentar o esforço ao longo do tempo e ajustar a velocidade do processamento mental. Então, pode ser difícil manter esse esforço constante, né? Então, a pessoa com TDAH ali, às vezes, está numa tarefa que é mais complexa, está mais difícil, talvez ela não consiga manter esse esforço tão constantemente. E mesmo para acelerar o raciocínio quando precisa. Em relação à emoção, então, que é na habilidade de gerenciar as frustrações e modular as emoções, então, evitar, né, as reações impulsivas ou exageradas, né? Então, pode ter essa dificuldade, porque no TDAH as emoções elas podem ser mais intensas ou mais difíceis de controlar também, né? Em relação à memória, então, que envolve daí, então, usar a memória de trabalho, que é uma capacidade de manter as informações na mente por um tempo mais curto, né, e acessar as lembranças importantes. Então, também pode ter uma dificuldade ali no TDAH de lembrar essas instruções ou, né, maiores detalhes ali. E na ação, que é a capacidade de monitorar ou autorregular as próprias ações, né? Ou seja, é perceber se você está agindo de uma forma adequada e conseguir fazer uns ajustes quando é necessário, né? Então,
isso vai ajudar a evitar comportamentos impulsivos ou inadequados, né? Então, de a pessoa conseguir ali refletir um pouquinho antes de agir, né? Então, todas essas funções, elas são essenciais para o funcionamento diário, e no TDAH, então, elas podem estar mais comprometidas, né? Mas é claro que se trabalhar com estratégias, com apoio, né, às vezes um tratamento adequado, é possível a gente ir fortalecendo essas habilidades, né, e a pessoa se desenvolver cada vez mais.